Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito mais que bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico. Nosso terceiro estudo bíblico que estamos gravando, preparando com muito amor para você, para toda a sua família. Claro, porque as coisas de Deus devem ser feitas com muito amor de todo o coração. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Quero desejar para você, para a sua família, a paz do Senhor Jesus, que essa paz que excede todo o entendimento, como eu expliquei desde o primeiro estudo bíblico, possa alcançar tua vida, teu coração, tuas emoções, possa te fortalecer, te abraçar, te dar um revigoramento espiritual, restaurar o teu coração e te fortalecer para os combates diários da vida. Quando temos a paz do Senhor Jesus, nada pode nos abalar, não é mesmo? Nós até no meio das lutas queremos titubear, queremos fraquejar, queremos baixar a guarda, mas a paz do Senhor, que é o nosso sustento, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que Ele mesmo nos dá, nos garante ali a vitória e o fortalecimento diário. Porque se aqui dentro, pela paz do Senhor, está tranquilo, está seguro, a nossa vida fica bem melhor. O nosso coração fica mais fortalecido e contente. Por isso, receba essa paz da parte de Deus, paz que excede todo o entendimento. E obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado pela sua credibilidade para com o nosso trabalho. Queridos, queridas, antes de iniciarmos o nosso texto, nosso estudo bíblico, quero te lembrar mais uma vez, aqui no nosso vídeo abaixo, estará te ensinando como você se inscrever em nosso canal, para que quando o vídeo for postado, você possa ser notificado e notificada, que não possa perder nenhum vídeo destes estudos bíblicos, tá certo? Compartilhe para outras pessoas, faça com que a palavra de Deus seja propagada. Você não está propagando a minha pessoa e eu nem quero isso, porque sou vaso de barro, sou simples. Aqui está um simplório instrumento de Deus. O que mais quero, o que alegra minha alma é se você propagar essa palavra, compartilhar essa palavra para que ela chegue a muitos corações, a muitas pessoas. Porque muitas vezes nós não sabemos o que os nossos irmãos estão passando no interior. O sorriso pode até estar estampado nos lábios, mas o coração, na maioria das vezes, está perturbado, angustiado, inquieto. E o próprio Jesus nos fala em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe, não se inquiete, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Isto é, da mesma forma que vocês acreditaram em Deus até agora, no Pai, acreditem também em mim, que irei sustentar vocês. Então, fazendo sua inscrição no nosso canal, não esqueça de ir partilhando para mais pessoas. Eu quero te convidar a abrir o Santo Livro, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe que o termo Bíblia, da língua grega, biblos, é um conjunto de livros. Quando utilizamos o termo Bíblia, não necessariamente se refere que é ao cristianismo, algo relacionado ao cristianismo. Mas Bíblia é um conjunto de livros, né? Biblos. Então, abra aí a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e juntos vamos nos deliciar aqui com esta palavra que nos fortalece, que é o nosso escudo, o nosso alimento. Te convido a tomar comigo o texto da primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, a partir do versículo 1 em diante. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 1 em diante. E juntos vamos ler o nosso texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão
do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço da vossa fé, a salvação da vossa alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão chegando agora, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico. E só te lembrando, gostaria que, ao participar desse estudo bíblico, porque você também participa, é uma koinonia, é uma comunhão, não deixe de colocar pertinho de você seu caderninho, sua caneta, seu lápis, para fazer suas anotações. Se possível, colher os versículos bíblicos que o Espírito Santo vai me inspirar a falar para você nesse estudo bíblico. Foi como falara no estudo anterior. A caneta mais simples, mais barata, o papel mais frágil, são bem mais confiáveis do que a nossa memória. Não podemos confiar tanto na nossa mente, não é mesmo? Porque facilmente nós esquecemos as coisas. E nem adianta a soberba. Ah, eu me lembro. Você não vai lembrar. Se fosse algo, né, para o teu bel prazer, você lembraria. Mas quando se trata da palavra de Deus, não lembra. Se fosse uma música dessa aí fora, de baixo galão, você recordaria. Se fosse uma fofoca, uma notícia, algo referente a algum irmão, você lembraria. Mas como é a palavra de Deus, geralmente nós não lembramos. Não guardamos os versículos, não é mesmo? Porque dizemos que não conseguimos. Imagine quantas coisas nós lembramos que não nos edificam, que nós falamos que não nos edificam, que nós praticamos que não nos edificam. Então pega teu caderninho, pega tua caneta e se você quiser, se você se achar confortável, faça suas anotações e mais tarde, ao rever esse texto, você pode se alimentar da palavra de Deus, que não é nem antiga nem nova, ela é eterna. Aleluia. Fecha um pouco os teus olhos e juntos em comunhão, eu daqui, você daí, vamos entrar em oração, porque o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 20, ou em Mateus capítulo 28, versículo 20, que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, ele está aí no meio deles. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E é verdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós ousamos entrar mais uma vez na Tua presença, não por nossos méritos, porque não temos nenhum. Não por nossos dons, porque também não temos nenhum. Mas nós ousamos entrar em Tua presença, pelo nome de Jesus, Teu Filho muito amado, santo, poderoso,
Senhor de nossa vida, de nosso coração, de nossa alma. Nós queremos suplicar, Pai, que não seja mais um estudo bíblico apenas, mais um encontro apenas, mas que seja uma manifestação da Tua glória, do Teu poder, que a Tua palavra seja glorificada, Pai, que aquele que está anunciando Tua palavra não fique envergonhado, que o mundo possa conhecer o poder que tem a Tua palavra. Faz com que eles acreditem na Tua palavra como eu acreditei e acredito a cada dia, Senhor. Esta palavra é viva, é verdadeira, não é palavra de criatura que murcha, que cai na terra, que oscila, mas é a palavra do Deus vivo e verdadeiro, como fala Hebreus 4:12, é cortante, é penetrante, é viva, é eficaz. Essa palavra, Senhor, pode ressuscitar os vivos, isso mesmo, ressuscitar os vivos que estão dormindo na fé. Essa palavra pode levantar quem está caído, aleluia. Essa palavra pode tocar no coração de quem está querendo desistir. Essa palavra pode ser resposta para quem tem orado, chorado, clamado, pedido ao Senhor um sinal do céu. Essa palavra pode ser escudo para quem está recebendo os dardos inflamados, as flechas inflamadas do maligno. Essa palavra pode ser força para aquele que está sendo tentado, tentada. Essa palavra, Senhor, pode ser a nossa salvação, e ela o é. Por isso, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder. Honra a Tua palavra, Senhor, porque está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Os apóstolos oraram, se preparando para pregar a Tua palavra, para anunciar a Tua palavra. O Senhor ama tanto a Sua palavra que pede para que nós nos preparemos para anunciá-la. Obrigado, Senhor, que essa palavra adentre hospitais, adentre calabouços, que essa palavra quebre algemas, quebre cadeias, rompa grilhões, Senhor, liberte os cativos, abra os ouvidos daqueles que se fecharam, Senhor, amoleçam o coração daqueles que se trancaram, que essa palavra possa fazer um milagre, Senhor, da salvação na vida daqueles que a ouvirem e a acatarem no coração. Tudo isso, Pai amado, Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Senhora das Graças. Amém. Diga amém. Coloque aí nos comentários embaixo, amém, eu creio, Senhor. Quando você for assistir esse vídeo, digite aí, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Essa palavra vai alcançar a minha casa, a minha família, a minha vida, os meus filhos, aqueles que estão perdidos, mas não será em vão a minha oração e a minha fé, porque eu sei que o Senhor vai me honrar pelo poder da Tua palavra. Amém. E começando o nosso estudo, antes de adentrarmos no primeiro versículo, eu queria te convidar a ir comigo até o versículo 9. Olha lá o versículo 9, o que Pedro está dizendo. Porque vós estáis certos de obter como preço de vossa fé a salvação de vossas almas. Também está escrito aí, na tua tradução da Bíblia Ave Maria, vossas almas. E aqui queria te dar uma dica de português. Como sempre tenho feito nas minhas pregações, nos meus estudos, gosto de corrigir o que precisa ser corrigido na língua portuguesa, para que você possa aprimorar a palavra de Deus na sua vida e se deliciar dela. Veja que aqui o texto foi colocado vossas almas, no plural. Não existe vossas almas. Quantas almas você tem? Pelo que nos consta, temos apenas uma. Nós não somos uma alma que tem um corpo. Nós somos um corpo que tem uma alma. Então, quando você for falar, quando você for ler, você precisa entender esta dica. Não existe, irmãos e irmãs, entreguemos a Deus os nossos corações. Não existem nossos corações. Pode haver ali 1000 pessoas com você. Elas terão apenas um coração. Senhor, nós te entregamos o nosso coração. Nós abrimos os nossos lábios, aí pode ser no plural. Nós abrimos os nossos olhos, aí é no plural. Mas eu não posso dizer, irmãos, abramos as nossas Bíblias. Quantas Bíblias você tem aí nas suas mãos?
Então, irmão, abramos a nossa Bíblia, abramos o nosso coração, entreguemos a Deus a nossa alma. Outras coisas vão combinar, nossas intenções, nossos clamores, mas nossa vida, nossa alma, nosso coração, são coisas que a gente vai falar no singular, mesmo tendo a ideia de plural, tá certo? Só essa dica para que você possa aprender, porque muitas vezes a gente não aprendeu por falta de interesse, outras vezes porque a gente não conseguia fazer isso, né? Muitas pessoas não tiveram condições disso, e na maioria das vezes pela preguiça, porque o que é mais fácil aprender de errado, a gente aprende, né? Mas agora a gente precisa aprender as coisas corretas, tá bem? Então vamos retornar ao primeiro versículo. Olha o que fala o primeiro versículo. Pedro. Então aqui ele mostra quem é o remetente desta carta, Pedro. Hoje nós escrevemos para as pessoas, começando pelos destinatários. E falo nas redes sociais, porque não existe mais carta, né? Mas você lembra quando escrevia uma carta para alguém, para colocá-la nos correios? Você começava ali pelos destinatários, colocava o nome da pessoa. E no final dela você assinava o seu nome, que era o remetente. Mas nesse caso aqui, no tempo que essa carta foi escrita, não existiam livros como nós temos livros hoje. Então existiam aqueles rolos. Por isso que os 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos de Pentateuco. Penta, 5, teuco, rolo. Então, como eles não tinham livros como nós temos hoje, eles escreviam em rolos. Agora imagine, você escrever em rolos e você colocar o remetente da carta lá no final. Como assim, padre? Não estou entendendo. Lembra o papel toalha que você usa aí na sua cozinha? O papel toalha não tem aquele rolo? Então, também nesse tempo aqui, ao escrever, eles tinham este rolo onde ficava a escrita, a palavra. Agora imagine você pegar o papel toalha da sua casa, desenrolar todinho, para somente lá no final você encontrar o remetente dessa carta. Seria difícil, não era? Então aqui, nesse caso, começava-se logo pelo destinatário. Então por isso que ele começa aqui, Pedro, vírgula, e ele continua, Pedro o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Olha que Pedro aqui nos mostra que ele não está sozinho nesta carta. Pedro aqui nos mostra que a autoridade que está por trás dele, que vai escrever esta carta, não é ele mesmo, mas é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando o Senhor Jesus Cristo está na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua casa, no teu trabalho, nos teus passos, nas tuas decisões, nos teus planos, as coisas prosperam para a glória de Deus. Então aquele não se coloca em primeiro lugar. Pedro, o primeiro Papa, Pedro, aquele apóstolo que Jesus chamou, escolheu e colocou sobre ele o pontificado, tu és pedra. Nada disso. Ele coloca Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, porque ele foi comissionado por alguém. Gente, você olha para muitas igrejas hoje, a infestação de apóstolos que tem por aí não é brincadeira. Quantas igrejas com seus apóstolos, e eles não têm vergonha na cara ao se denominarem como tais. Eu sou apóstolo tal, apóstolo tal, apóstolo tal. Nenhuma criatura pode se autodenominar apóstolo. Apóstolo. Não é qualquer igreja que faz isso, não. A nossa igreja é que tem a sucessão apostólica. Mas o que mais vemos por aí hoje são esses tais apóstolos, e as pessoas vão atrás. Por quê? Porque não tem entendimento da palavra, não tem entendimento da doutrina verdadeira da igreja. Se lesse mais o catecismo, ora, não lê a Bíblia. Não se lê a Bíblia como se deve ler. Passa dias e mais dias sem ler a Sagrada Escritura, quanto mais o catecismo da igreja, quanto mais os documentos da igreja. Então, a infestação de apóstolos que tem aí fora nessas igrejas, você não consegue contar. E as pessoas vão atrás, né? São milagres, são novidades que eles vão apresentando, criatividades. E quando não tiver mais criatividade nenhuma, amados, Pedro aqui tem o cuidado, o zelo de, ao se apresentar,
mostrar a autoridade que está por trás dele. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Bem, quando ele coloca aqui o remetente desta carta, mostrando o remetente desta carta, ele agora vai mostrar também os destinatários desta carta. E ele define esses destinatários da carta de 3 formas, de 3 maneiras. Leia comigo, veja só. Aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados pelo mundo. Olha só. Então, Pedro aqui define os destinatários desta carta de 3 formas: espiritualmente, socialmente e politicamente. Espiritualmente como, padre? Olha o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Olha, espiritualmente, eleitos. Amados, nós somos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Não pense que foi você que escolheu a Deus. Não pense que foi você quem decidiu escolher Jesus. Não, não foi. Olha João, capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei a constituir. Ele que nos escolheu. Não deu mérito a si mesmo. Muitas vezes achamos que somos muito bons, não é? Porque eu faço uma caridade, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu participo de tal comissão, de tal pastoral, porque eu estou há anos, tem aqueles que chegam e falam com a boca assim, há anos na igreja, ou então eu fundei essa igreja, foi a minha família que construiu aqui essa capela e blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Mesmo assim, não foi essa pessoa que escolheu a Deus. Mas Deus que nos escolheu, somos eleitos. Porque o que nós temos de bom dentro aqui desse coração, que atraiu a atenção de Deus para que nós pudéssemos escolhê-lo. Padre, tu quer dizer que não temos nada de bom? O que você tem de bom dentro de si não vem de você. Se não for a graça de Deus, você não tem nada. São Padre Pio nos dizia, repito, se o Senhor remover de mim a sua graça, só vai restar meus farrapos. Então se submeta, tenha consciência e aceite que dói menos. É a graça de Deus que te guarda, que te dá poder, que te levanta, que perdoa teus pecados, que te fortalece, que te faz continuar caminhando e crendo nas promessas dele. Eleitos, então ele aqui define seus destinatários como eleitos de Deus. Gente, isso é maravilhoso, porque olhe para você que olha para mim. Procure dentro de você méritos, qualidades que façam com que Deus escolha você e a mim todos os dias. Porque a eleição de Deus, a escolha de Deus, não foi apenas uma vez, antes de toda a eternidade, mas é todo dia. Enquanto a gente existe e respirar aqui, Deus continua nos escolhendo, nos elegendo. Porque se fosse por nós mesmos, né, não era todo mundo que estava dentro da igreja, não. Não era todas as pessoas que poderiam entrar na igreja, não. E tem um monte de gente hoje querendo proibir, querendo outorgar quem tem direito ou não, quem é digno ou não de estar na igreja. Somos eleitos, ele nos elegeu antes de todos os tempos. Antes de toda a eternidade, ele nos elegeu, nos escolheu. Que graça, que maravilha. Porque quando olhamos para nossos pecados, nós ficamos impactados com esta certeza aqui. Meu Deus, tu me escolheste sem eu ter mérito nenhum. Apesar dos nossos deméritos, das nossas fraquezas, pecados, erros e maldades, Padre, eu sou uma pessoa má. O seu coração não presta. Provérbios capítulo 14 diz que o coração do homem é enganoso. Olha a leitura de domingo passado da missa. Maldito o homem que confia no outro homem, Jeremias 17. Padre, então agora eu não posso confiar em ninguém. Não é isso, mas você sabe que tem pessoas que colocam ali a criatura acima do Criador. E criatura nem sempre se refere a pessoas, tá bem? Mas dinheiro, poder, status, posições, bens materiais, isso também são criaturas, ou não são? Então, aos eleitos,
somos eleitos, meu irmão, minha irmã. Que maravilha. Levanta a tua cabeça. Talvez você está aí na sua casa decepcionado, ferido, magoado. Talvez você foi traído. Talvez você recebeu ingratidões. Talvez os teus irmãos te excluíram, te expurgaram, viraram as costas para você. Talvez as pessoas não acreditem mais em você, na sua mudança, mas tem alguém que acredita, que ama você, que elegeu você. Não tem diabo, não tem ser humano, não tem morte, não tem enfermidade que possa remover de você esta certeza. Você é um eleito, você é uma eleita de Deus. Alegre-se, levante sua cabeça. Espiritualmente, ele define aqui seus destinatários. Depois ele vai definir seus destinatários socialmente. Olha o versículo 1 mais uma vez. Esse versículo 1 é maravilhoso, né? Se você pega a Bíblia para ler só por ler, nem abra. Deixe-a lá. Temos que ler com todo o prazer e alegria do nosso coração. O nosso coração tem que ferver de amor, de zelo pela palavra, mas não é assim não, né? Se você lesse com tanto prazer, amor, dedicação, com tanta fome e sede essa palavra, como você se alegra ao receber o teu salário, a tua vida seria outra. Como você se alegra e tem prazer de receber dinheiro, a tua vida seria outra. Mas não é assim que nós nos portamos em relação à palavra, não é mesmo? Um dia vamos precisar dela. Porque o que você tem aqui nessa terra, irmão e irmã, só vai poder levar você até a beira da sepultura. Depois de lá, nada vai poder fazer por você. Nada. Então fica com essa palavra, abraça essa palavra, tem comunhão com essa palavra, se alimenta dessa palavra. Seus destinatários agora são definidos socialmente. Versículo 1. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros. Estrangeiros? Como assim, estrangeiros? Irmãos e irmãs, infelizmente, da entrada do ano 2000 para cá, ou até mesmo o finalzinho da década de 90, ali, década de 90, 2000 para cá, a igreja tirou os olhos dela do céu, da glória, da pátria verdadeira, para colocá-los aqui na terra. Olha o que Pedro está relembrando para você e para mim. Nós somos estrangeiros, nós somos viajantes, forasteiros nesta terra. Eu nunca vi, até agora, não chegou ao meu conhecimento, eu nunca vi. Nem por uma notícia, nem pelo jornal, nem testemunhando. Alguém construir sua casa sobre uma ponte. Nós já vimos, possivelmente, pessoas morando debaixo de uma ponte. E isso é tão terrível, não é mesmo? Muitas vezes temos nosso lar, nosso cantinho, e não louvamos e agradecemos a Deus, porque somos soberbos, ingratos. Ingratos. Mas eu nunca vi, retomando aqui, ninguém construir sua casa sobre uma ponte. Por que não constrói? Porque ponte é lugar de passagem. Passagem. É o que Pedro está nos lembrando aqui. Aos eleitos de Deus que são estrangeiros. Você é estrangeiro aqui. Você é viajante aqui. Você é forasteiro aqui. No Salmo 89, se não me engano, no versículo 12, o salmista faz um pedido para Deus maravilhoso, que me encanta, que me impacta. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Dá-me sabedoria para eu contar os meus dias. Meu irmão, você está passando ou você não está percebendo? A tua vida está passando. Ontem você estava no ventre da sua mãe. Daqui a pouco estava engateando. Daqui a pouco estava andando. Daqui a pouco você estava já indo para a escola, o jardim maternal, a alfabetização. Daqui a pouco você era um adolescente. Daqui a pouco um jovem, adulto. Olha a tua idade hoje. Olha a tua idade hoje. Olha quantos fios de cabelo branco você já não pode ter aí. E sempre gosto de lembrar, né, que cada fio de cabelo branco que aparece na tua cabeça é a morte te chamando para um duelo. E aí, como é que tá esse duelo? Nesse ringue aí, quem é que vai ganhar? E nem adianta pintar os cabelos. É bonito. Isso é cuidar de si. E eu aplaudo e parabenizo quem
gosta de se cuidar, porque isso também é bom, deixa que primeiramente cuide do outro, que nós estamos numa geração egoísta, egocêntrica, que aprendeu esse jargão, né? Cuide de si, ame-se, valorize-se. Mas se primeiro eu não faço isso com o outro, não vai adiantar fazer comigo. Já falava no estudo bíblico passado. A Bíblia parte do pressuposto de que nós já nos amamos muito, que coloca para nós lá no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus no Sermão do Monte, e justamente para aquele jovem rico, ele resume o decálogo de Moisés nesses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, amados, amadas, estrangeiros. Por que Pedro fala aqui estrangeiros, forasteiros, viajantes? Ele aqui está relembrando da dispersão do povo, ou na língua hebraica, da diáspora. Você sabe que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos capítulo 8, houve lá uma dispersão. Como assim, padre? Dispersão. Por causa de Saulo, né? Saulo, conhecido como Paulo, ele mandou matar o diácono Estevão, que é o protomártir da igreja. E quando o diácono Estevão foi ali martirizado, fala lá Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 2. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Então, já começou aqui, em Atos capítulo 8, a primeira dispersão do povo. Muitos crentes foram dispersos, se espalharam por conta da perseguição contra eles. Então, Pedro aqui está relembrando desta dispersão. Quando ele fala estrangeiros, por que estrangeiros? Porque esses cristãos daqui, eles estavam, amados e amadas, dispersos pelo mundo. Eles não tinham casa. Eles perderam tudo. Perderam casa. Eles tiveram que sair às pressas, corridos, para não morrerem com suas famílias, ou com sua família, ou com seus filhos. Foram dispersos por causa do evangelho, por causa da fé. Sabe o que eu gostaria de dizer para você? Uma fé que não te custa nada, ela não é verdadeira. Um amor por Deus e pelo próximo que não te custa nada, não é um amor verdadeiro. Não é não. Porque o amor verdadeiro, a fé verdadeira, ela dói aqui, ela queima aqui, ela arde aqui, ela é provada no fogo. Então esses cristãos, eles foram dispersos por conta das perseguições. Não foi uma das bem-aventuranças que nós tratamos semana passada, Mateus capítulo 5, versículo 11. Sereis perseguidos, odiados, caluniados por causa do meu nome. Perseguidos, mas alegrai-vos, exultai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Aleluia. Talvez você, irmão e irmã, não esteja sendo perseguido mais. Tua vida parece estar tão boa, né? Quando eu falo tua vida parece estar tão boa, referente à fé, à espiritualidade, né? As pessoas não te perseguem mais, o mundo não te persegue mais, parece que você não incomoda mais, né? Antigamente você incomodava o inferno. Você era uma bomba no inferno. Hoje, passa demônio pra lá, passa demônio pra cá e não enxerga você. Porque você não está mais incomodando, você não está mais se destacando. Não como os que se destacam no mundo de hoje, mas se destacando no jejum, se destacando na oração, se destacando na adoração, se destacando na humildade, como a Virgem Maria, na simplicidade, se quebrando na presença de Deus, o coração quebrantado. Tem muita soberba aí, não é mesmo? Tem muita presunção, tem muita autossuficiência, tem muito orgulho aí, não é mesmo? O inferno não mais se incomoda com você. Parece até que nossa geração de cristãos está colaborando com ele hoje. Infelizmente. Mas aqui esses cristãos estavam dispersos. Então, Pedro os define aqui socialmente, porque eles estão dispersos. Olha só. Os eleitos que são estrangeiros, meu irmão, minha irmã, não se plante aqui. Não edifique aqui.
Não tire seus olhos lá do alto para colocá-los aqui. E possivelmente eles já estão aqui com teu coração. E aí está o problema. E aí está a dificuldade que muitas vezes nós estamos lutando. Porque nosso coração está impregnado aqui. Nós estamos tão arraigados ao sabor do pão dessa terra que já nos esquecemos do sabor do pão do céu. E aqui não estou falando de pão de padaria, não. Você sabe muito bem ao que eu estou me referindo. Olha quanta coisa terrena há em teu coração. Olha quanto orgulho, quanta soberba. Você, muitas vezes, deixa o orgulho inteiro e a misericórdia quebrada, fragmentada. O amor quebrado e fragmentado. Meu irmão, os bambus nos dão uma lição. A natureza nos dá lição. A natureza, ela é pedagógica. Deus já a criou para nos ensinar em muitas coisas. No meio da tempestade, no meio daquela chuva, da ventania, as árvores que não se inclinam como o bambu, elas são levadas pelo vento. Elas voam ao longe. Não tenha medo de se inclinar. Não tenha medo de perder. Para aqui a linguagem do mundo é perder, né? Mas para Deus não é. Jesus mesmo falou em Marcos capítulo 8, quem perder sua vida por mim, pelo evangelho, pela igreja, vai ganhá-la, vai retomá-la. Mas quem guardá-la, quem poupá-la, vai perdê-la. Então estes cristãos aqui são estrangeiros. Volta com o teu coração para o céu. Tira teu coração da terra. Tira tuas emoções desta terra. Eu sei que temos que ter os pés aqui no chão. Eu sei que temos que ter os pés aqui na terra, isto é, na realidade. Mas não é a alma, não. Não é o coração, não. Jesus não te constituiu, não te elegeu para você se plantar aqui, se edificar aqui, construir aqui, acumular aqui. Para quê? Repito, tudo que você tem adquirido de bens materiais só vai poder ir com você até a beira da sua sepultura. Quando aquele caixãozinho ali descer os 7 palmos, que jogar sobre você terra ou colocar aquelas lápides, nada mais poderá fazer por você. Vamos continuar a palavra. Então agora você entende o que é estrangeiro, não é? Aqui, meu irmão, você não tem nada. É o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com o que tendes. Você tem, quer seja muito ou pouco, mas você tem, é graça de Deus. Então para de murmurar, de reclamar, de blasfemar, de xingar. Para dessa agonia, dessa perturbação, de estar se inquietando, turbando o teu coração, perdendo tua confiança em Deus. Deus é maior. Ele mesmo disse, olha, os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, mas o Pai do céu os alimenta. Vós valeis mais que os pássaros, disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Ele disse, olhe para o lírio dos campos. São lírios lindos, cheirosos. Durante o dia, eles ali estão robustos, mas à noite, eles são queimados. Vós valeis mais que os lírios dos campos. É nossa confiança na providência de Deus. É nossa confiança no poder de Deus, no amor de Deus. Se esse Deus te elegeu, como está dizendo aqui a palavra, não é palavra de um homem, e ele elegeu, será que ele não vai cuidar de você? Amparar você? Livrar você do mal? Mas é claro, você precisa estar no caminho dele. Irmãos e irmãs, hoje há muitos cristãos presunçosos dentro da igreja, que estão numa fila de comunhão, que se acham os tais e não são nada. Como assim, padre? Presunçosos. Presunçosos. Como assim, padre? Que vivem achando que para onde eles vão, o que querem fazer, ou o caminho que escolher seguir, Deus sempre vai estar compactuando com eles. O Salmo 90 diz assim, que foi justamente um dos versículos com o qual o diabo tentou Jesus. Levou Jesus para um alto monte, para o pináculo do templo, e disse, salta-te daí para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordem para que não te firas em alguma pedra, ou não fira teus pés em alguma pedra. E eu falara, estudo passado, pular do pináculo para baixo não era fé, era presunção. Mas o que isso tem a ver, padre? O diabo pegou um versículo do Salmo 90, conhecidíssimo, mas ele não passou para Jesus, ele não citou para Jesus
este versículo na íntegra, ele disse: salta-te daí para baixo, porque está escrito. Ele dará ordem, quem ele? Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem e ponto final. Mas quando você vai na íntegra, pega o Salmo 90 na íntegra, pega esse versículo do Salmo 90 na íntegra, você vai descobrir que o diabo omitiu a principal parte. O diabo disse para Jesus: salta-te daí para baixo, está escrito, ele dará ordem a seus anjos para que não te firas em alguma pedra. Daí ele parou. Mas o versículo termina dizendo: ele dará ordem aos teus anjos para que não te firas em alguma pedra em todos os teus caminhos. Me escute bem. Se você decidir sair do caminho de Deus, se você decidir trilhar caminhos que não são de Deus, Deus não tem compromisso em te livrar do mal. Deus só tem compromisso em guardar você, em guardar nossa vida, nosso coração, nossa alma, enquanto estamos caminhando no caminho dele. Por isso que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6. Ego eimi rodós. Eu sou o caminho. Então, cuidado nas loucuras que você faz. Eu sempre digo para algumas pessoas que eu amo muito, que oro por elas todos os dias. Eu estou fazendo a minha parte, estou orando por elas. Mas se elas escolherem trilhar caminhos que não são os de Deus, fazer e aprontar coisas que não são de Deus, a oração pela qual faço por elas todos os dias, o jejum, o clamor e a entrega a Deus, não vai poder livrá-las. Porque escolheram trilhar caminhos à parte, atalhos que não são de Deus. Então aqui, estes eleitos são estrangeiros. Retoma para o caminho de Deus. Retoma para a tua confiança em Deus. Você é um estrangeiro aqui. Tira teu coração daqui enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque quem coloca seu coração no mundo vai cair com ele. Quanto mais coisas, irmãos, nós temos aqui nesta terra, muito mais difícil será de nos desvencilharmos dela. Quanto mais coisas nós adquirirmos aqui nesta terra, será muito mais difícil de nos desvencilharmos dela. Porque muitas pessoas ficam aflitas na hora da morte. Quanto mais apegadas aos bens daqui, às coisas daqui, mais vai ficar difícil de deixar. Mais vai ficar difícil. Então, amados, amadas, primeira carta de Timóteo, São Paulo fala: se você tem o que comer, o que beber e o que vestir, louva o nome do Senhor. Seja feliz, se sinta completo, amado e querido por Deus. Porque o que adianta você ter tudo aqui? Ou você ter muito dinheiro, ou você se acabar por causa de dinheiro e no final você perder sua alma. Sua alma é caríssima. Repito, muitas das coisas pelas quais você está se acabando aqui, acabando sua saúde para adquirir aqui, só vai poder ir com você até a beira da sua sepultura. Até a beira da sua sepultura. Sabe que o nosso problema é porque nós queremos muito, nós gostamos de acumular. Muito, muito e muito. Repito, Hebreus 13, 5. Contentai-vos com o que tendes. Se neste dia você só tem ali 2 ovos para fritar e comer com seus filhos e sua família, louva o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Se naquele dia você só tem um punhado de arroz, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. E não seja egoísta, não seja mesquinho, aprenda a partilhar com quem não tem. Quanto mais você reter no seu bolso roto, menos você vai ter. Jesus mesmo já nos ensinou no Sermão do Monte: não junteis tesouros nesta terra, Mateus 6,19, onde a traça corrói e o ladrão rouba. E o ladrão rouba. Quantas pessoas perturbadas porque perderam aquilo que tinham. Não sabem partilhar. Sabe quando é que a providência de Deus chega na tua vida? Quando você abre mão de si, da tua mesquinhez, e aprende a partilhar. Gente, Jesus não suportava pessoas mesquinhas. Por isso que ele mesmo fala em uma das sentenças das parábolas que ele contava: aquele que nada tem, até o que ele pensa em ter vai ser tirado. Na parábola dos talentos, né, Mateus capítulo 25. Pega esses talentos e dá para aquele que tem mais.
E aquele que não tem, até o que ele pensa em ter vai ser tirado. Jesus não suporta uma pessoa mesquinha, uma pessoa de mão fechada, uma pessoa que não sabe partilhar. Ela nunca vai prosperar. Também nunca vi alguém que é assim prosperar. Nunca vi. Amados, amadas, lembremos que nós acabamos de passar por uma pandemia. E uma das notícias que me impactou foi que eu ouvi, se não me engano, corrijo, se não me engano não existe, salvo engano, acho que foi de um dos donos de algum banco aqui que tem no Brasil, que ele era de Portugal. E a filha dele relatava que, mesmo ele sendo dono de um banco, tendo muito dinheiro, não tinha nenhum aparelho que desse para ele um pouco mais de oxigênio. E ele morreu. Tinha muito dinheiro, mas não tinha o oxigênio. Não tinha o aparelho para ser comprado para ele. E ele morreu por falta de oxigênio, algo que é gratuito, que é de graça, que é graça de Deus. O dinheiro não pôde comprar. É verdade, irmãos e irmãs. Do exemplo deste, podemos pegar tantos outros. E Pedro continua definindo seus destinatários. Ele os definiu espiritualmente, são eleitos de Deus. Ele os definiu socialmente, são estrangeiros nesta terra. E ele também os define politicamente. E aqui, por favor, quando eu falo politicamente, não estou me referindo à política. Mas politicamente, quando eu falo, quer dizer, estou me referindo a regionais, tá bem? Você já sabe o que eu penso de política. Então, não traria aqui para um ambiente sagrado desse, um momento sagrado desse, para estar falando de política. Deus me livre dessa nojeira. Mas quando eu uso o termo politicamente aqui, estou me referindo a regiões. Então, Pedro define seus destinatários politicamente. Como assim politicamente, padre? Olha o versículo 1 mais uma vez. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, politicamente, por regiões. Mas eu te pergunto, por que Pedro fala aqui espalhados, né? Você já aprendeu a dispersão, né? A diáspora, muitos judeus também saíram em diásporas, né? Foram perseguidos, mas os cristãos foram muito mais. Por que aqui eles são definidos politicamente? Amados, você que é muito instruído na Bíblia, você que lê a Bíblia, você que lembra das minhas pregações, dos estudos bíblicos que você participava comigo, fazia comigo, para onde foi que São Paulo foi? Me desculpe pela redundância. Para onde o apóstolo Paulo foi na sua primeira viagem evangelizar? Tá lembrado? Ele foi evangelizar a Galácia do Sul. Ele foi para lá. Mas aqui Pedro está dizendo que estes crentes, estes crentes, eles foram espalhados lá para o Ponto e Galácia, Capadócia e aí por diante. Paulo foi evangelizar na sua viagem lá na Galácia do Sul. Pedro aqui está escrevendo para estes cristãos que estão na Galácia leste, oeste e norte. Olha onde o evangelho estava alcançando e chegando. Por isso que eu digo, essa palavra que estamos aqui trabalhando com ela, que Deus está nos instruindo com ela, ela pode chegar em muitos lugares. E o principal lugar que Deus quer que esta palavra chegue, que a palavra dele chegue, é ao coração dos seus filhos. É o coração daqueles que estão acabrunhados, desanimados. Quantas pessoas desanimadas hoje? Que sentem aquele desânimo, aquele peso, que não querem mais continuar caminhando, que até caminham com o corpo, mas parece que o coração, que a alma não tem mais gosto, não tem mais sabor ali de crer, de esperar, de acreditar, de louvar, de adorar. Parece que tem perdido isso. É a frieza espiritual. É a frieza que está pendendo sobre a igreja, sobre todo este nosso tempo. Aí a palavra que chegou para a Galácia do Norte, região norte, leste e oeste, porque a do sul o apóstolo Paulo tinha ido já. E o evangelho se espalhou, se propagou. Então olha onde até essa palavra é capaz de chegar. Sobretudo hoje, com os instrumentos das redes sociais, com pessoas preparadas, maravilhosas, né? Que têm domínio nisso daqui, como Christian e outras pessoas, faz com que essa palavra
possa chegar muito longe. Também você é um propagador. Lembro-me aqui de uma das palavras de São João Paulo II. Ele dizia o seguinte: aqueles que ajudam na evangelização, aqueles que ajudam os evangelizadores a levar a palavra de Deus, ajudam como? Financeiramente, nas orações, apoiando, motivando, recebe os mesmos méritos do evangelizador. Olha que maravilha! Pode ser que você não esteja aqui onde eu estou. Pode ser que você não tenha os dons que eu tenho, que Deus me deu, que não são meus. Eu só os administro. Quando eu parar de respirar aqui, esses dons voltarão para Deus. Estou a serviço dele. Pode ser que você não tenha esses dons com os quais Deus me acumulou para honrá-lo e adorá-lo e servi-lo nesta terra, tornar o nome dele conhecido nesta terra. Mas quando você me apoia, quando você apoia o nosso canal, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você me ajuda a propagar essa palavra, você vai receber na sua vida, em nome de Jesus, os méritos que eu também recebo por propagar a palavra de Deus. Olha que maravilha! Então se alegra, levanta a tua cabeça. Tem muita coisa boa de Deus para você, muita coisa. Por isso que a palavra é maravilhosa. Você que está aí do outro lado, ser telespectador, você tinha que estar aí, participando deste estudo bíblico. Você tinha que tomar conhecimento dessa palavra, porque essa palavra é para você. É para você que eu estou olhando mesmo agora, você que estava desanimado, acabrunhado, com o coração frio, apático, você que não estava sentindo mais nada ou quase nada, caminhando só por caminhar. Hoje o Senhor Jesus renova a tua fé. Hoje Ele fortalece o teu coração por essa palavra poderosa. Se anime, levante sua cabeça. Então, depois que ele aqui define seus destinatários, ele continua no versículo 2. Vamos lá, o versículo 2. Versículo 2 aqui, olha o que ele vai dizer. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Então, amados, agora, nesse versículo 2, nós temos a graça de conhecer o plano eterno de Deus. Tem aqui o título da nossa Bíblia, que diz Esperança da Salvação. Aqui Deus entra com o plano eterno dele. E plano eterno de quê, Padre? Que plano é este? Amados, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, isto é, a Santíssima Trindade, está aqui toda reunida para a tua salvação. Olha que maravilha. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aqui eu quero destacar um pequeno ensinamento. Muitas igrejas ensinam por aí, e é claro, errôneas, né? Porque não tem fundamentação bíblica, mas muitas ensinam por aí que como Deus sabia que nós íamos crer nele, então ele nos elegeu. Por esse termo aqui que está dizendo, veja, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Só por esse termo aqui, presciência, muitos ensinam de forma errada. E ensinam o seguinte: como Deus sabia que nós iríamos crer nele algum dia, em algum tempo, então ele nos elegeu. E o que isto significa quando eu penso que é dessa forma? Eu estou dando mérito a mim mesmo. Estou louvando a mim mesmo. Repito o que falei e expliquei lá no versículo 1, quando Pedro definiu seus destinatários como, espiritualmente, dizendo aos eleitos: você acha que você teria alguma capacidade de eleger Deus? De escolher por si mesmo Deus? Deixa eu te explicar. Amados, amadas, dentro de nós, repito, não há coisa boa não. O coração do homem é enganoso. Jesus mesmo nos ensina em Marcos capítulo 7, que não é pelo que entra, que não é o que entra pela boca do ser humano que o torna impuro, não. Mas é o que sai de seus lábios, do seu coração. E ali Jesus ele vai especificando o que sai do coração do ser humano. Não são coisas boas, não, são coisas terríveis. Terríveis. Quando Jesus repreendeu Pedro lá, naquele episódio que Pedro disse: não, Senhor. Jesus tinha acabado de anunciar a sua paixão, que ele iria morrer
para nos salvar. E Pedro queria deter Jesus. Queria segurar Jesus. Não, Senhor, o Pai jamais vai permitir que isso aconteça contigo. O Senhor vai morrer numa cama, né? Em outras palavras. O Senhor vai morrer bem velhinho em cima de uma cama. O Senhor vai viver muito. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Se nós somos tão bons, olha ao que Jesus nos associou. Olha só. Então, amados, amadas, deixe-me dizer uma coisa para você, um ensinamento que sempre falo nas minhas pregações. Você pensa que você gosta de Deus, é? Você pensa que você ora, que você jejua, ou que quando você lembra, ou dá tempo aqui, você lê essa palavra que é porque você é muito santo, que é porque você gosta? Você pensa que vai numa missa porque você é muito piedoso, é? Você pensa que você é dizimista, ofertante, que você faz ali suas campanhas de oração, que você reza o seu texto nas madrugadas. É porque você é muito piedoso, muito bom, é? É não, meu irmão, minha irmã. Tem uma promessa que Jesus nos falou lá em João capítulo 6, versículo 44. O Senhor Jesus disse o seguinte: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Por si mesmos, nós não amamos a Deus. Nós não gostamos de Deus por nós mesmos. Por quê, Padre? Porque nossa natureza é inclinada para o mal. Desde Gênesis lá, capítulo 3, com a queda dos nossos pais, nós recebemos a herança adâmica do pecado. Nossa carne, nossa natureza é inclinada para o mal. Já nos ensina o apóstolo Paulo, né, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e também em Gálatas, capítulo 5, que há uma guerra entre carne e espírito. Então você não ora porque você é muito bom, piedoso. Você não vai para uma missa porque você ama a Deus. Não, nada disso. Porque se o Senhor não desse a graça dele a você e a mim, nós nem lembraríamos de fazer isso. Então não se aplauda soberbo. Não se dê o mérito de nada. É tudo glória dele, é tudo graça dele. Tudo graça dele. Então Deus não te escolheu porque você ia crer um dia no Senhor Jesus. Não. Você e eu cremos no Senhor Jesus, porque Ele nos elegeu desde toda a eternidade. Olha que maravilha. Por isso que Pedro fala aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O Pai te elegeu. Então nós percebemos aqui toda a Santíssima Trindade trabalhando para a nossa salvação. Olha a continuação do versículo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, versículo 2, e santificados pelo Espírito. Claro que aqui ele não colocou na ordem, né? Porque ele estava escrevendo, não colocou na ordem. Como nós podemos colocar agora, como eu posso colocar agora. Como assim, padre? Você não invoca o sinal da Santíssima Trindade, começando da seguinte forma: em nome do Espírito, do Pai e do Filho. Não. Ou em nome do Filho, do Espírito e do Pai. Não, você começa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele não colocou na ordem, mas nós podemos aqui colocar na ordem, tá bem? Então, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Olha a pessoa do Filho aqui trabalhando para a tua salvação. Então, veja só que maravilha. O Pai nos elegeu, nos escolheu, nos convocou, apesar dos nossos pecados, fraquezas, finitudes, limitações, apesar da nossa debilidade e deméritos, o Pai nos elegeu. O Senhor Jesus, o Filho, ele nos purificou com o seu sangue, ele nos redimiu no alto da cruz. Lá na cruz do Calvário, aquele sangue derramado foi por você. Foi pensando em você. Diz o Evangelho de João, capítulo 17, que nós chamamos, né, de oração sacerdotal do Senhor Jesus, que é uma das orações mais belas, profundas e principais da Bíblia, onde Jesus ora por nós. E tem um versículo que não me lembro agora, mas está no capítulo 17 de João, depois você pode lê-lo inteiro, e você vai se encontrar com esse versículo, que diz assim: Pai, Jesus orando, né, ao Pai, antes da sua paixão: Pai, eu não vos peço apenas por estes, e estes ele se referia aos apóstolos. Eu não vos peço apenas por estes, mas também por aqueles que vão crer a partir destes que eu irei enviar. Olha só, na oração sacerdotal de Jesus, ele lembrou de você.
Ele pensou em você, isso mesmo, você que está aí no leito de cama, no leito de hospital, você que está aí desanimado, você que quer desistir, você que está aí numa luta tremenda contra o pecado e contra o inferno, você aí que sente sua carne queimar, suas fraquezas, você aí que sabe de onde Jesus tirou você e onde e como ele encontrou você. Ele orando ao Pai na oração sacerdotal, ele pensou em você, ele lembrou de você. Que maravilha! Aleluia! Glórias a Jesus! Ele é maravilhoso. Não tem porquê ou não tem para que você desanimar. Não. Olhe para Jesus. Ele olha você, ele conhece você, ele não te julga, não te condena como os seres humanos fazem. Ele ama você porque você vale o preço do sangue dele. Sabe por que as pessoas te condenam aqui na terra? Porque não foram elas que morreram numa cruz por você. Porque não foram elas que carregaram um patíbulo nas costas ou madeira nas costas, que foram humilhadas, que apanharam por você. Foi o Senhor Jesus. Por isso que ele te ama tanto e sempre vai te amar. Acredite nisto. Então, veja que o Pai está envolvido na nossa salvação. O Filho, no versículo 2 aqui, está envolvido na nossa salvação. E também o Espírito Santo está envolvido na nossa salvação. Olha que maravilha. Versículo 2 de novo, mais uma vez. Vamos ler o versículo 2 juntos. Eu daqui, você daí. Fala assim. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito. Olha, o Espírito Santo nos santifica, nos restaura. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Ele é a alma da igreja. Ele é quem sustenta a nossa fé. Lá em Romanos capítulo 8, São Paulo fala que o Espírito Santo é o nosso advogado. Nós temos um advogado forense legal, que é o Senhor Jesus, mas nós também temos outro advogado existencial, que é o Espírito Santo. Como assim, padre? Lá em João capítulo 16, Jesus orou dizendo: quando o Espírito vier, ele vos defenderá, ele será vosso advogado. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Então, ele também será o nosso advogado, disse Jesus. Então, nós temos um advogado forense, legal, que é o Senhor Jesus, que nos defende diante do Pai. E nós temos um advogado existencial que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. Olha que maravilha! Por isso que muitas vezes que você quer desistir, o Espírito Santo está lá no teu coração. Aguenta mais um pouco, meu filho. Aguenta mais um pouco, minha filha. Te fortalece, te restaura, te dá motivos para continuar. Quando você vai na Santa Missa, quando você comunga a Eucaristia, quando você está triste, desanimado, abatido, apático, acabrunhado, que abre a Bíblia e lê o versículo, aquilo renova teu coração, renova tua fé, renova tuas forças. É como está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Os que confiam no Senhor revigoram suas forças e recebem dele asas como de águia para voar mais alto. Abacuque capítulo 2, ele nos dá pés de corça para a gente alçar voos, chegar nas alturas da espiritualidade, na altura da fé, na altura da confiança em Deus. Aleluia! Então, olhe só, o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, nos lavou e nos lava com o seu sangue. E o Espírito Santo nos santifica, nos restaura e nos prepara dia após dia para o céu. A Santíssima Trindade, toda ela envolvida na minha e na tua salvação. E agora eu te pergunto, o que você contribuiu aqui? Você pode dizer que o mérito da salvação é seu? Depois de ler esse versículo aqui? No versículo 2 ainda, o apóstolo Pedro, ele vai fazer sua saudação. Sua saudação. Gente, estamos falando até agora e ainda estamos no versículo 2. Mas é claro que eu não vou me estender em todos os versículos, né? Mas nós vamos aprender aqui no resumo desse capítulo, tá bem? Dessa primeira perícope. Versículo 2, ele faz aqui a sua saudação. Olha o finalzinho do versículo 2. No caso, versículo 2c, diz assim: a graça e a paz vos sejam dadas em abundância. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Meu irmão, minha irmã, o que é graça? O que é paz? Olhe, fazer esse estudo bíblico e estudar e ensinar a palavra de Deus me deixa tão feliz.
Dá vontade de eu pular, de saltar aqui, dar glória e aleluia. Você viu que quase agora eu quase derrubava o microfone, né? Porque você não consegue mensurar a alegria que eu sinto no meu coração. O poder da palavra de Deus que brota no meu coração, que queima o meu coração. Dá vontade de pular esse estúdio todo. Porque você sabe que eu tinha o hábito de pregar andando para lá e para cá, de banco em banco, no meio da igreja, no final da igreja, lá na parte de fora da igreja, para a palavra ser propagada. Aí eu estou aqui sentado, eu estou me moldando, a gente continua aprendendo, não é mesmo? A gente aprende até o dia que morre, não é mesmo? Então, veja só, o que é graça? O que é paz? Vou tentar te dar exemplos assim, simplórios, né? Que alcancem nosso entendimento. Não estou aqui fazendo estudo bíblico para falar de teologia, não adianta. Não adianta, porque muita gente não vai entender, nem mesmo a gente entende várias vezes, né? Tinha uma das matérias que estudava lá na faculdade, no seminário, que era a matéria, a cadeira de Trindade. Meu irmão, minha irmã, você nem imagina como eu queimei neurônio para tentar aprender um pouco. Por isso que Santo Agostinho falou que para entender a Santíssima Trindade, para entender a Santíssima Trindade, você tem que morrer. Quando chegar lá no céu, você vai saber como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus em três pessoas. Só quando você morrer, né? Então ele disse que para entender Santo Agostinho o que é a Santíssima Trindade, seria mais fácil você, com uma cuia, com uma concha, tirar a água do mar, colocá-la num buraquinho, do que você compreender em vida a Santíssima Trindade. São mistérios de Deus, não é mesmo? Então, a gente vai aprendendo aquilo que o Senhor nos dá a conhecer. Por isso que a gente tem que pedir cada vez mais: Senhor, me ensina a tua palavra, né? Me ensina, igual o primeiro estudo bíblico. Senhor, ensina-me a tua palavra. Os versículos que eu leio, que eu não consigo entender, eu sei que tem muitas coisas por trás de cada versículo, então me dá o entendimento. Minha vida é breve aqui, nessa terra, diz o salmista no Salmo 118. Minha vida aqui é breve, não me esconda a tua palavra. Eu agora entendo, né, porque ele falou isso. Então, irmão, irmã, graça, digamos assim, é a raiz de uma árvore e paz são os frutos desta árvore. Não existe graça sem paz e paz sem graça. O que é a graça? Todo aquela, né, que foi reconciliado com Deus tem paz. Não tem como você ter a graça de Deus e não ter paz. É por isso que muitos vivem perturbados. Veja como o mundo é perturbado. Veja como o mundo vive perturbado, inquieto. E muitas vezes nós perdemos essa paz porque perdemos a graça. A graça de Deus. Porque perdemos a graça de Deus. Então, amados, amadas, a graça é a raiz, a paz são os frutos. Mas essa paz aqui, essa graça aqui, ela aconteceu onde? Quando fomos justificados. Você sabe que há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Então, a graça, ela nos reconciliou com o Pai. Nós aprendemos agora no versículo 2, né? No início dele, que a Santíssima Trindade estava envolvida na nossa salvação. Então, a graça nos reconcilia com Deus e ao nos reconciliar com Ele, nós recebemos essa paz. Mas qual a diferença entre paz com Deus e paz de Deus? Ora, lá em Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, São Paulo nos dá aqui uma dica. Olha o que fala Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sei que não vai dar tempo você pegar aí na sua Bíblia, mas enquanto eu estou aqui falando, você, se tiver habilidade em procurar os textos, faça isso, mas se não tiver aí com a sua Bíblia, que deveria estar no estudo bíblico, você nota aí no seu caderninho, tá bem? Romanos 5, versículo 1, para a gente saber a diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Então vamos saber primeiro o que é paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Olha aí, a paz com Deus. O que é paz com Deus? Paz com Deus é um status, é uma posição.
nunca vai mudar. Repito, quando fomos reconciliados com Deus, nós tivemos a ter paz com Deus. Ou seja, nunca vamos perder esta paz. Não tem nada a ver com o nosso emocional ainda. Paz com Deus não tem nada a ver com as nossas emoções, com aquilo que eu sinto aqui no meu coração. Não tem nada a ver. Paz com Deus é um status, isto é uma posição. Ela nunca vai ser tirada. Olha o que São Paulo falou. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fomos justificados não no ato na terra, mas no céu, no tribunal de Deus. Quando Jesus morria por nós naquela cruz, ele nos justificou com Deus, ele pagou nossa condenação. Ele pegou, diz Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, o documento que nos acusava, que Satanás tinha em mãos, que requeria nossa alma, nossa condenação eterna para o inferno. Então ele pegou esse documento, cravou-o na cruz e humilhou os nossos inimigos. Então, quando fomos reconciliados, justificados com Deus, nós recebemos também esta paz com Deus. Ela não muda. Não muda. Paz com Deus significa isto. Esta posição. Este status. Tá bem? E paz de Deus é um pouco diferente. Olha o que São Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Eu sempre inicio com esse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Sempre inicio o estudo bíblico com este versículo. Você vai lembrar dele. Olha o que Filipenses 4:7 fala. São Paulo dizendo: e a paz de Deus, que excede toda a inteligência e entendimento, haverá de guardar vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, agora sim, toca aqui nas nossas emoções, trata no nosso coração. Tem coisas externas, muitas vezes o mundo, o pecado, nossa fraqueza, os demônios querem nos desanimar, querem nos fazer regredir, querem nos fazer parar, querem nos tirar do caminho de Deus, querem nos desanimar, nos desmotivar, mas a paz de Deus, que excede toda inteligência, continua nos empurrando para frente, nos motivando, nos incentivando, nos fortalecendo. Por isso que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 27, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Por isso que João capítulo 20, quando ele ressuscitou, e ele apareceu ali no meio dos apóstolos, onde eles estavam escondidos por medo dos judeus, ao entrar naquele lugar, Jesus disse: a paz esteja convosco, a paz do Senhor. Por isso que cristãos não se saúdam com oi, olá, a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, e o amor de Maria. A gente deve se saudar assim quando encontra um irmão de fé, não é? Mas não é assim que fazemos, né? A gente vai perder tempo falando mal de outros, do erro dos outros, não é? Por isso que nossa vida é de ladeira abaixo. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda inteligência. Então, entendeu, né? Paz com Deus é um status, uma posição, não muda. E a paz de Deus, aquela que nos sustenta com nossas emoções. Quando o nosso emocional está ali despencando, está se enfraquecendo, essa paz vem nos revigorar, nos restaurar. Sabe por que eu falo isso? Porque a psicologia nos ensina que muitas vezes, na maioria das vezes, nossas emoções estão ligadas às circunstâncias. Como assim, padre? Que as minhas emoções estão ligadas às circunstâncias. Vou te dar um exemplo. Você chega para trabalhar e o teu patrão te chama para dizer para você: olha, você recebeu uma promoção no emprego, o seu patamar vai aumentar. Você volta para casa como? Alegre, feliz. Mas se ao chegar no trabalho, teu patrão te fala: eu estou te despedindo, você volta para casa como? Né? Dependendo de onde se trabalha, né? Abre daqui um parêntese para fechá-lo em seguida. Eu queria descobrir, que até hoje eu não sei, qual é a motivação que os anões da Bela Adormecida tinham. Que motivação era essa? Que todo dia para o trabalho eles iam cantando e sorrindo e se alegrando. Você lembra quando você assistia aquele desenho, Os Anões e a Bela Adormecida? Quando eles iam sair para o trabalho, eles cantavam, se alegravam. Que motivação é aquela, hein?
Voltando, fechando o parêntese, para a gente não se perder, só para te motivar e alegrar também um pouco do teu coração com esse simplório conhecimento que eu assistia e percebia, né? Os anões cantando, se alegrando para ir trabalhar, né? E eles têm que nos ensinar essa motivação, né? Que muitas vezes a gente não tem. Então, veja só, justamente isso que eu estou falando para você, né? Essa paz que excede o entendimento. Muitas vezes você quer desanimar, você devido às adversidades, aos problemas, o nosso emocional está ali quase que impregnado constantemente às circunstâncias. Outro exemplo que eu dou, teu time preferido, né? Ali, teu time que você gosta, ganhou o jogo. Você volta alegre, feliz, você ali vibra. Perdeu, como é que você fica? Triste. Outra coisa, você chega lá no banco para receber o seu salário, a sua aposentadoria, né? As pensionistas aí, os aposentados ou os trabalhadores, para receber ali o salário. Quando chega que saca o salário, tem ali 50% a mais na tua conta. Como é que você volta para casa? Feliz, você não quer nem saber de onde veio aquele dinheiro. Mas se você chega lá, ao sacar o teu dinheiro, tá descontado ali algo que você não esperava, como é que você volta para casa? Por isso que eu te digo, como fala a psicologia, que nossas emoções, na maioria das vezes, estão ligadas ao nosso emocional. A gente não pode permitir isso. Quanto mais nossas emoções estiverem ligadas às circunstâncias da vida, mais a gente vai sofrer. Temos que nos desvencilhar destas circunstâncias. Nosso emocional aqui e as circunstâncias ali. Senão a gente vai padecer muito. Então você entende agora, não é? Quando nosso emocional está ali despencando, a paz de Deus vem nos fortalecer. Agora vamos para o versículo 3º, senão não vou sair daqui, não é mesmo? Mas estamos terminando, concluindo. Crisinho aí, quanto tempo? 1h20 já tenho que ir concluindo, né? Porque assim a gente vai para as 2 horas. Comecei com 55 minutos, semana passada foi 1h30, que agora já está 1h20 e eu estou na metade. Então, se deixar aqui a noite toda, é uma vigília de estudo. Vamos para frente, né? Porque atrás vem gente, já dizia a máxima popular, o adágio popular. Então, versículo 3º, agora Pedro vai começar a escrever a carta. Oxi, ele não começou não, padre? Não, ele estava se apresentando. Ou você não entende a língua portuguesa? Você não estudou? Para fazer uma redação, um texto, você precisa de 3 instrumentos. Tem que ter o quê? Ali, o início, um desenvolvimento e uma conclusão. Então ele iniciou o versículo 1º e 2º e agora ele vai desenvolver a carta dele, versículo 3º. Olha o versículo 3º, diz o seguinte: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele inicia essa carta. Olha como ele começa o desenvolvimento desta carta. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu expliquei no versículo 1º e versículo 2º, quando Pedro definia aqui os destinatários desta carta como eleitos espiritualmente, como estrangeiros socialmente e como espalhados, dispersos politicamente ali. Cristãos que tinham perdido tudo por conta da perseguição, só por terem fé em Jesus. Só por aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Perderam tudo, estavam dispersos numa perseguição tremenda, acirrada. E ao invés de Pedro começar aqui essa carta dizendo: os bichinhos, eu aqui quero dedicar minhas orações para vocês que estão... Não, Pedro não vai alimentar o vitimismo. Pedro não vai dar ibope aqui à realidade que eles estão passando, que é o sofrimento. Não é que Pedro esteja fazendo vista grossa, não é que o apóstolo Pedro esteja virando as costas para o que eles estão enfrentando. Não, não é nada disso não. Mas de nada ia adiantar se Pedro começasse essa carta falando dos próprios que estão sendo perseguidos. Porque o que é que uma criatura pode fazer para outra? Uma criatura não pode salvar a outra. Uma criatura não pode dar poder espiritualmente para outra. Pedro começa aqui louvando e glorificando o Senhor. Bendito seja Deus. É como a palavra nos fala lá em Isaías capítulo 43. Ainda que passes pelo fogo, não te queimarás. Ainda que passe pelas águas, elas não te submergerão. Elas não te afogarão.
Eu estou contigo. Então Pedro aqui relembra a estes crentes, a estes que estão crendo, que creem no Senhor Jesus, que fizeram sua fé no Senhor Jesus, que aceitaram, né, pela fé o Senhor Jesus, que ainda que eles estejam passando por dificuldades, sofrimentos, perseguições, ainda que estejam chorando, se lamentando, o Senhor os elegeu, o Senhor os escolheu, e esse mesmo Deus que os elegeu também vai cuidar deles. Você vai entender porque Pedro começa louvando a Deus. Ele não estava ignorando o sofrimento desses que estavam sendo perseguidos aqui, não. Como ele também não ignora teu sofrimento. Ele não faz vista grossa às tuas dores. Muitas vezes choramos, muitas vezes sussurramos no nosso cantinho ali. As lágrimas chegam, descem ali. Muitas vezes não temos nem palavras para orar, para clamar, só lágrimas. E muitas vezes também pensamos que Deus está esquecido de nós. Mas não é não. Olha só o que Pedro quer nos ensinar. Versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora no versículo 3 aqui ele vai nos mostrar qual é a natureza dessa salvação. Lembra que no versículo 2 a Santíssima Trindade está envolvida no plano eterno, que é a nossa salvação. Então ele agora vai nos mostrar a natureza dessa salvação. Olha o versículo 3, parte B. Mas vamos pegar do início. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. Amados, pegando na língua portuguesa, o que significa a palavra renascer ou regenerar? O que quer dizer renascer? Você sabe, não é mesmo? Se não souber, tem o Google ali, coloca lá. O que significa a palavra renascer? Vou te dar uma dica. Já que você não tem o hábito de procurar em dicionário, né? Que quando eu tinha dicionário, já não procurava muitas vezes, imagine agora, que não tem mais, né? Mas tem aí o Google. Qualquer palavra que você tiver dificuldade aqui ao ler a Bíblia, que você não conheça, ou você estiver em dúvida, coloca lá no Google. O que significa essa palavra aqui? Digita lá e vai estar a resposta para o teu conhecimento. Sai dessa procrastinação. Olhe, podem tirar tudo que você tem aqui nessa terra, mas ninguém nunca vai tirar o teu conhecimento. Por isso que Jesus falou em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna, ó Pai, é que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, que enviaste. Podem tirar tudo de você, menos o conhecimento que você adquirir. É por isso que o Brasil, é por isso que os líderes não querem que nós absorvamos conhecimento. Que nós conheçamos o que temos que conhecer. Que aquele que tem conhecimento, ele assusta. Ele assusta. Então conheça a palavra de Deus, conheça a doutrina da igreja. Então Pedro aqui nos mostra, né? Nos diz que na sua grande misericórdia ele nos fez renascer. O que é renascer? Renascer significa nascer de novo. Como assim, padre, nascer de novo? Você foi gerado uma vez. Você nasceu uma vez. Você gerado no ventre de sua mãe. Você teve um nascimento biológico. Mas aqui agora, não mais biológico, mas espiritual, Pedro está dizendo, ele, na sua grande misericórdia, Deus, não é mérito teu, nem louvor teu, nem obra tua. Ele nos fez renascer, ou seja, nascer de novo. E aqui ele nos mostra que somos filhos de Deus por duas formas. Duas formas. A primeira, ele nos fez renascer. Santo Agostinho fala assim, ele falava assim em um de seus escritos, eu não tenho inveja daqueles que têm filhos, porque os pais biológicos geram seus filhos para esta terra. Para quê? Mas eu, como sacerdote, dizia Santo Agostinho, gero os filhos para o céu, espiritualmente. Estava lendo Eclesiástico, também estou trabalhando nesse livro em paralelo. Enquanto passo aqui o estudo bíblico para você, estou no meu devocional diário com o livro do Eclesiástico. E nos capítulos que estou lendo, né, dizia assim, que é melhor você não ter nenhum filho nessa terra do que ter filhos que perturbam você, que envergonham você, que dão trabalho para você. Olha o que o autor do livro fala. Mas Deus está dizendo aqui, né, pela boca de Pedro, que ele nos fez renascer. Nós nascemos biologicamente uma vez,
E agora nós nascemos em Jesus. Ele nos deu um novo nascimento pelo Espírito. Nos deu um novo nascimento pela ressurreição de Jesus. Ele nos regenerou. Nossa natureza inclinada, decaída para o mal. Porque nós temos 3 inimigos. A carne, o mundo e o inferno. E o diabo. Do mundo você pode se afastar. Jesus disse, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Do demônio nós podemos vencer. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ou Tiago, ou 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aproximai-vos de Deus, Tiago 4, 7. E Deus se aproximará de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só. 1 Pedro 5, 9 fala assim, resisti-lhe firmes na fé. Então, quando a gente resiste ao diabo, ele se afasta. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Mas o terceiro inimigo, que é a nossa carne, quem aqui pode se divorciar da sua própria carne? Quem aqui pode amanhecer e dizer, hoje eu vou para o trabalho, mas vou deixar minha carne aqui, meu corpo aqui na cama, e vai só meu espírito? Nós não conseguimos nos divorciar da nossa carne. A palavra carne, da língua grega, sarx, né? A nossa deficiência, que inclinada para o mal. Então, são 3 os inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Um vai acionando o outro. Essa carne aqui, que é inimiga nossa, aciona o mundo aciona o inimigo. E assim, se a gente permitir, ficam nesta comunhão, conversando, um acionando o outro. Olha a nossa luta diária, como é grande. E você ainda preocupado em falar mal do seu irmão, seu hipócrita. Você vai ver quando você fechar os seus olhos. Tanta coisa na sua vida que precisa mudar, que precisa melhorar, se converter e você falando mal dos outros, difamando e caluniando, participando de fofocas. É por isso que a tua vida não progride. Não progride. Porque você está perdendo tempo com o que não te edifica, onde deveria estar perdendo tempo, entre aspas, né, se fortalecendo para você combater seus 3 inimigos, carne, mundo e o diabo. Mas não, né? A vida do outro é melhor, não é? Mas aguarda. Você não perde nada por esperar. Tá certo? Vovó sempre dizia isso. Então Pedro aqui nos mostra que nós nascemos de novo. E como eu posso ter garantia desse nascimento? E como eu posso ter garantia da salvação? Padre, por que eu posso ter a garantia da salvação? Como eu posso? Tem pessoas que vivem nesse dilema. Na parte da manhã estão salvas. Na parte de tarde perderam a salvação. De manhã estão no céu e de noite estão no inferno. Pessoas que vivem nesse dilema, oscilando. Creio ou não creio, perco ou ganho minha salvação. E o que é que vai acontecer? Como eu posso ter garantia da vida eterna? Como eu posso ter garantia? Como eu posso ter garantia? Como eu posso saber que aquela missa que eu participo, ela tem valor ali diante de Deus? E aqui não estou me referindo, digamos assim, ao que as pessoas falam por aí. Ah, se aquele padre não estiver na graça, a missa não vale. Deixa de ser hipócrita. Porque você é bem pior do que qualquer sacerdote. A pessoa que é capaz de falar mal de um sacerdote, ela é capaz de muitas outras coisas. Mas eu estou me referindo aqui o seguinte, do que Pedro está dizendo. Como eu posso ter ali a certeza da minha salvação? A certeza que Deus escuta meus clamores e minhas orações. Porque Pedro disse aqui no versículo 3, na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo. Sabe por que você pode ter certeza da sua salvação? Porque Jesus ressuscitou, aleluia! Isso aqui não é palavra ou frase só de domingo de Páscoa, não. Tem que ser colocada na tua vida, na tua mente, no teu coração, todos os dias. Jesus, o meu Senhor e Salvador, ele ressuscitou. A morte não pode segurá-lo. E porque ele ressuscitou, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que ele escuta o meu clamor, que ele vê minhas lágrimas, que ele me fortalece, que ele me ama, que ele me perdoa, porque ele ressuscitou. É verdade, irmão e irmã. Olha que palavra poderosa e maravilhosa. É para você que está fraco, se sentindo inútil, se sentindo desanimado. Levanta a tua cabeça, mais uma vez eu repito esse jargão. Levanta a tua cabeça e olha para Jesus.
Se olhar para os teus ou para as coisas da terra não surtir muito efeito na tua vida, olha para Jesus, põe teus olhos no Senhor Jesus. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. Como está? Como anda tua esperança? Despencando? Como anda a tua esperança? Que viva esperança é essa que Pedro aqui está se referindo? Qual é a viva esperança? A vida eterna, meu irmão, a bem-aventurança, a glória. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não vos teria dito. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, o apóstolo João disse, eu vi a nova Jerusalém, a cidade santa, a igreja santa descer do céu como noiva ataviada, preparada para seu esposo. E no versículo 4, Apocalipse 21, versículo 4, que é o meu versículo preferido da Bíblia, é o meu texto preferido da Bíblia, que eu me agarro todo dia. Apocalipse 21, versículo 4, está dizendo, ele enxugará toda lágrima do teu rosto, não haverá mais dor, mais luto, mais perda, mais lágrima, porque as coisas velhas passaram, e eis que faço novas todas as coisas, aleluia, pela ressurreição. Aí sim, é isso que significa uma esperança viva. Como anda a tua esperança? Sabe por que a nossa esperança anda capengando, oscilando, mexendo igual barco em água? Porque nós não estamos nos fortalecendo no Senhor. Aqui nessa palavra, não estamos. Não estamos. Estamos nos alimentando das coisas desta terra. Você bem sabe quais são as coisas desta terra. Continuando, para encerrarmos, senão a gente vai para 3 horas de estudo, não é? Até que seria bom, não seria perda de tempo, porque muito mais tempo você já perdeu na sua vida, não foi mesmo? Dê uma olhadinha aí pelo retrovisor do seu carro e veja quanto tempo você já não perdeu com coisas que não edificaram você. Quantas horas de trabalho você se dedicou e olha como você está aí agora. Por acaso os teus patrões que você se dedicou tanto, te faz uma visita, como é que você está? Não. Porque também a gente não pode perder tempo pelas coisas de Deus. Entre aspas, perder tempo com as coisas de Deus. Então, versículo 4, versículo 3, uma esperança viva. E o versículo 4 continua. Por que uma esperança viva? Para uma herança incorruptível, incontaminável e imacessível, reservada para vós nos céus. Amados, olha o que Pedro está dizendo. Essa esperança viva que nós recebemos pela ressurreição de Jesus é para uma herança incorruptível. Então aqui, Pedro vai nos definir de 3 formas essa herança que ele apresenta aqui. Não é os hectares de terra que os teus pais vão deixar para você, não. Ou teu carro, tua moto, teus bens materiais, nem teus filhos. Não é nada terreno. Não são bens materiais. Mas aqui é uma herança celestial. Está no Salmo 35. Herança. Jesus disse, já também nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não lembra, não? O estudo bíblico passado? Possuirão a terra. Não esta terra daquele baixo, falida, corrupta, contaminada. Mas a terra, nova terra que está em Apocalipse capítulo 1. Eis que vim novos céus, Apocalipse 21, versículo 1. E uma nova terra. Aleluia. Então Pedro fala, versículo 4, para uma herança incorruptível. O que é a palavra incorruptível? O que significa incorruptível? Incorruptível significa aquilo que não pode se corromper. Quantas áreas da sociedade estão corrompidas, não é mesmo? Quantas pessoas corrompidas por conta de dinheiro, não é mesmo? São silenciadas por dinheiro, elas matam por dinheiro, elas vendem por dinheiro, elas compram por dinheiro, elas se afastam dos outros por conta de dinheiro. Elas cometem coisas terríveis por conta de dinheiro. Pedro está dizendo aqui que a herança que está reservada para nós, ela é incorruptível. E a ideia grega, da língua grega que fala aqui incorruptível, é aquela ideia do ouro que você pega. Pega o ouro na sua origem, e quando ele é colocado no ourives para ser aquecido no fogo altíssimo, as escórias, né, como eu explicava no estudo bíblico passado, vão sair, vai ficar apenas o ouro. Apenas o ouro. Mas se você ler aqui no capítulo 7,
Perdão, se você ler aqui no versículo 7 do capítulo 1 que estamos, Pedro vai dizer o seguinte: para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível. Então, a nossa fé é mais preciosa que o ouro. Pedro está dizendo aqui que o ouro é um tipo de material que não se corrompe facilmente. Você sabe disso. Você tem uma aliança aí, você tem uma gargantilha, tem uma pulseira de ouro, pode até ficar um pouco suja, mas quando você lava, volta a brilhar. Mas Pedro está dizendo aqui no versículo 7 desse capítulo 1 que a nossa fé, ela é mais forte do que o ouro. Porque o ouro, mesmo sendo um material bom, ele ainda perece. Olha só. Então, nós recebemos de Deus uma herança, porque cremos no Senhor Jesus, porque fomos eleitos pelo Pai, recebemos uma herança incorruptível. Nada pode corromper essa herança. Repito, pode tirar de você o que você tem, mas não vão tirar o que você adquiriu na fé e no conhecimento. Olha Jó, capítulo 1 e capítulo 2, perdeu tudo, mas não perdeu o temor de Deus. Não perdeu. No último capítulo 42, a partir do versículo 20, Deus vai dar o dobro para Jó. Padre, Deus deu o dobro para Jó, o dobro nos animais que ele perdeu, o dobro nas propriedades, deu uma nova família, mas ele não recebeu os filhos que morreram. Diz lá o texto que ele teve mais 10 filhos. Então, padre, cadê os outros 10? O dobro não é 20? Os outros 10 estavam no céu. No céu. Deus não falha não, meu irmão. Deus não vai te decepcionar não. Está em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança viva não decepciona. Deus nunca vai te decepcionar. Crer no Senhor Jesus nunca vai ser uma decepção para você. Talvez você esteja magoado, decepcionado com pessoas da igreja que machucaram você, decepcionaram você, mas elas não têm a última palavra, elas não são a referência de Deus para você. Está no Salmo de número 9, o Salmo de número 9 diz assim, que o homem não tem a última palavra, quem tem a última palavra é Deus. Não é o médico, não é essa tristeza que você carrega, não é essa depressão, não é esse embaraço, não é esse desânimo, nada disso pode ter a última palavra. Quem tem a última palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu dia a dia, é o teu Deus. Toma posse disso. Por isso que Pedro fala, herança incorruptível, diabo não toma essa herança, mundo não toma essa herança, doença não toma essa herança, morte não toma essa herança, nada. Quem te deu foi Deus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou não é? Ou não é? Números 23, versículo 19. Ele não deixa de cumprir nenhuma de suas palavras, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que promete e voltar atrás. Ele é fiel, é poderoso. Herança incorruptível. E também nos deu uma herança incontaminável. O que é incontaminável? Fácil, é algo que não é contaminado. E a palavra grega aqui, incontaminável, dá a ideia do que eles faziam na época. Mas também se faz hoje. O que eles faziam na época? Eles pegavam o vinho e ao vinho eles misturavam água, acrescentavam água para render mais. Aquele vinho caro, bom, pegava e acrescentava água para vender o vinho adulterado. Eles pegavam ali o azeite e acrescentavam outra substância para vender alterado, ganhar mais, né? Ia gastar pouco e ia ganhar muito mais nas costas dos outros. Hoje também é assim, não é mesmo? Balança fraudulenta que existe. Mas você faz isso também em casa. E isso, acredito que não é pecado, não é erro. Mas você vai entender aqui o que é herança incontaminável. Quando você compra lá o detergente, né? Você compra aquele litro de detergente, aí para render mais, né, você faz o quê? Geralmente quando vai chegando ali final do mês, que já está acabando tudo, né, então você pega a metade do detergente, do amaciante, do desinfetante, do shampoo, né? Aí faz o quê? Água, metade do produto que você comprou e a outra metade água, porque a gente tem uma noção que vai o quê? Render mais. Na verdade não vai, que perde a originalidade, né? E não limpa como limparia se ele tivesse ali na sua, de forma integral. Mas na nossa cabeça, eu vou misturar água, vou acrescentar água, porque vai render mais. Não é dona de casa. Você faz muito isso. Não é dono de casa, porque também hoje tem muitos homens responsáveis e donos
de casa. Não é isso que a gente faz? O creme dental que está ali gastando, coloca ali a massa. Então, nós entendemos muito bem aqui o que significa essa herança incontaminável, porque eles misturavam ali água no vinho. Hoje também faz isso. Você vai no supermercado e quando não se pode comprar o azeite de oliva, geralmente compra ali um azeite composto, tem lá composto, né? Você vê um pouco mais barato, aí vai pelo barato, aí leva, mas é composto, não é o azeite no original. E tem coisas que a gente aprende até o dia de morrer, não é mesmo? Eu aprendi uma coisa, o seguinte, quando eu visitei lá a Terra Santa, visitei lá o lugar das oliveiras, o Monte das Oliveiras, né? O lugar onde Jesus, ele foi orar, e lá ele suou sangue. Então, eu aprendi o ano retrasado e o ano passado, o que significa azeite virgem. Eu não sabia. Talvez você compra, né, azeite virgem, você leva para casa e você não tem ideia do que significa. Bem, eu aprendi, né? Fui atrás. Então, por que o azeite virgem? Eles recolhiam ali aquelas azeitonas e colocavam-nas lá no moinho. Lá no moinho. E ali, você sabe, eles moíam aquela azeitona, né? Uma pedra em cima ia moendo, né? Aquelas azeitonas e o óleo, o azeite, ia descendo, ia escorrendo. Mas por que se chamava azeite virgem? E se chama até hoje azeite virgem? O que é o azeite virgem? É o seguinte, as azeitonas que eles colocavam naquele lugar para moer, umas em cima das outras, então aquelas que estavam embaixo, que foram colocadas por primeiro, recebiam o peso das outras. E o peso das outras esmagavam as que estavam embaixo e sem precisar do homem rodar o moinho, o óleo daquelas que estavam sendo esmagadas por estar embaixo escorria. Então, sem ter ali a ação do homem, a mão do homem, o óleo escorria daquelas azeitonas esmagadas porque estavam ali bem baixo, escorria ali, era o óleo de azeite virgem. Espero que essa dica possa ajudar você. Então, por isso que Pedro fala aqui, né, uma herança incontaminável, que não se contamina. Não se contamina. Depois ele completa, uma herança imarcessível. Você pode me dizer o que é imarcessível? O que significa imarcessível? Eu vou dizer, mas depois você pode, por curiosidade, para acrescentar o teu conhecimento e pesquisar também. Imarcessível quer dizer algo que não murcha. Se no finalzinho do versículo 3, Pedro falou uma esperança viva, no versículo 4 agora ele fala uma esperança viva porque não murcha. Olha aquelas rosas que você vai comprar quando vai comprá-las, ou que você raramente ganha, né? Qual foi a última vez que o teu esposo, o teu marido te trouxe uma rosa, uma flor? Ah, porque eu não posso comprar porque é muito cara. E quando passa aí para algum lugar, não tem ali nenhuma folhinha para arrancar, porque quando a gente quer ser gentil, amoroso e romântico porque quando quer ser grosseiro, ríspido e ignorante também não é. Então, ali, aquelas rosas, né, caríssimas, você compra, por mais que você tente conservá-las por muito tempo, você coloca em jarro de água e coloca um pingo de vinagre e não sei o quê, mas daqui a pouquinho elas estão o quê? Murchas. Pode ser a rosa mais linda, mais cara, ela vai murchar. Mas Pedro está dizendo aqui, a herança que eu recebo de Deus, porque ele me elegeu. Jesus me redimiu com seu sangue. O Espírito Santo me santificou. E pela ressurreição do Senhor Jesus, ele me concedeu, essa herança não murcha. Então, é algo que nós devemos investir. Gente, costumo dizer que tem duas coisas. Tem coisas que a gente gasta e tem coisas que a gente investe. Tem pessoas às quais que a gente gasta nosso tempo, nossa saúde, e tem pessoas às quais a gente investe. A gente investe, vale a pena investir, vale a pena, às vezes, a dor de cabeça, vale a pena ali a angústia, vale a pena ali a preocupação, porque você está fazendo um investimento. Tem pessoas que só gastam o nosso tempo, nossa saúde, outras que valem o nosso investimento, como também coisas. Então, aqui é justamente isso que Pedro está nos ensinando. Porque a herança é imarcessível, porque é uma herança que não murcha. Você murcha. Você está passando, você vai morrer. Teu corpo vai voltar para o pó. A sentença de Gênesis 3,19 está lá. Vieste do pó e ao pó retornarás.
Você vai morrer, mas a tua fé por crer no Senhor Jesus não vai te abandonar depois da sepultura, porque Deus te deu uma herança que não murcha, não tem prazo de validade. As comidas de mercado hoje podem até ter 3, 4, 5 anos. Tem aí eletrodomésticos pela tecnologia que dão 5, 10, 20 anos. Mas um dia se quebra. Mas essa herança que Deus te dá aqui, ela não murcha, ela não vai se estragar. Aleluia. E concluindo, com o versículo de número 5, diz assim, ó. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus. Para vós que sois o quê? Guardados. Não é para os bens materiais que você tem, que serão guardados. Gente, essa palavra aqui, esse versículo de número 5, ele é motivador. Ele é poderoso demais. Eu não poderia deixar de partilhá-lo com você. Hoje, as pessoas honestas, nós que suamos, trabalhamos, corremos atrás todo dia do nosso sustento, e muitas vezes ficamos perturbados, angustiados, desanimados, por talvez não crescer como nós pensávamos que deveríamos crescer. Porque nós vemos tanta gente desonesta, tanta gente cara de pau, sem vergonha, crescendo. Pessoas que não pensam duas vezes em passar a perna nos outros. Pessoas que fazem o mal, são mentirosas, que roubam, na cara de pau, e crescem. Foi justamente ali a agonia que Asaf teve no Salmo 72. Asaf olhava para a vida do ímpio e via o ímpio que fazia o mal e não pegava uma gripe. O ímpio só fazia o que era de ruim e nada acontecia com ele. E quando Asaf tirava o pé dele 1 centímetro do caminho de Deus, era chicotada nas costas. Não é isso que você sente muitas vezes? Se você fizesse o que muitos fazem aí fora, a tua vida estaria num sofrimento terrível. Mais ainda, não era não? Mas muitos que estão fazendo aí, aprontando aí fora, parece que nada lhes acontece, não é mesmo? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente não desanima, a gente não chega a pensar que o erro compensa, que praticar o mal compensa. Veja só o que Pedro falou no finalzinho do versículo 4. A herança incorruptível, incontaminável e imarcessível está reservada para vós nos céus. Jesus falou nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 12, alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa recompensa está nos céus. Não espere recompensas grandiosas aqui nesta terra, não. Não espere, não. O que está reservado para você é nos céus. Meu irmão, minha irmã, se você colocar seu coração aqui na terra, você vai se decepcionar. Se teu coração estiver preso aqui, quanto mais ele se prender nas coisas desta terra, se a gente colocar o coração aqui, vai piorar. Vai se tornar mais difícil a nossa caminhada. Essa herança está reservada para nós nos céus. Não é aqui na terra, não. Às vezes padecemos porque a gente está esperando muito aqui da terra. Recompensa aqui na terra, louvor aqui na terra, glorificação aqui na terra. Muitos estão se plantando e edificando aqui, acumulando aqui na terra, mas você não é da terra. Está no versículo 1, você é estrangeiro, você está de passagem aqui. A tua pátria não é a terrena, é a celeste. Não é aqui na terra. Por isso que você sofre, por isso que eu sofro muitas vezes. Porque nós queremos o quê? Recompensa aqui na terra. E não vai chegar, não. A recompensa plena nos céus. Nos céus. E quem prometeu é fiel para cumprir. Ou não é? Ou não é fiel para cumprir? Versículo 5. Para vós que sois guardados. Deus não está prometendo aqui que vai guardar teu carro, tua casa, teus bens materiais, que vai te dar aqui chave de casa e chave de carro. Graças a Deus que eu não sou padre de estar pregando isso e de estar dizendo para o povo, toma aqui a chave do carro, a chave da casa nova, a prosperidade, toma aqui o milagre, toma aqui a bênção que você veio buscar. O povo gosta disso, não é mesmo? Ama isso, claro que ama. A palavra tem que ser pregada genuína. E como está aqui no texto, Pedro está falando aqui de sofrimento que enfrentamos, de adversidades, de circunstâncias difíceis, de ventania, de tempestade, de noites escuras.
Mas acima de tudo isso, recebemos uma herança porque fomos eleitos por Deus Pai. Fomos lavados no sangue do Senhor Jesus e fomos santificados pelo Espírito Santo para uma herança incorruptível, incontaminável e imacessível. Não é aqui, não. Tira teus olhos daqui, põe teus olhos lá. Não se ilude, não. Versículo 5, lê comigo mais uma vez, para acalmar teu coração, para consolar teu coração. Pedro está escrevendo aqui para pessoas que estão dispersas, foram perseguidas, perderam casas, perderam até mesmo filhos, perderam bens materiais, perderam a dignidade, porque você sai corrido, perderam a sua cidadania, perderam ali a sua liberdade, estão fugindo, correndo. E Pedro está dizendo no versículo 5, para vós que sois guardados, meu irmão, você é guardado.